Olá, gostaria de desejar uma excelente noite para você que está aí assistindo essa segunda teleaula de Direito Empresarial e do Trabalho. Eu sou a professora Natália Branco, responsável pela frente de Direito Empresarial. Nós estamos então na segunda teleaula de 6 teleaulas que vocês terão, 3 comigo e 3 com a professora Janaína. Antes de nós iniciarmos o conteúdo dessa teleaula, que está bem interessante, eu gostaria de fazer um destaque em relação ao livro da disciplina, o livro KLS que vocês receberam, que está aqui na Câmara de Documentos. Gostaria de destacar que, embora vocês tenham esse livro para consulta, que é KLS, e vocês inclusive têm 2 livros para consulta, o da Frente de Direito Empresarial e a Frente de Direito do Trabalho. Nós estamos adotando o modelo da nossa disciplina antigo. O modelo, a metodologia que nós estamos usando em teleaula não é KLS. Então, o que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que esse livro que está aqui disponibilizado, que eu gostaria de destacá-lo aqui na Câmara de Documentos para vocês, na Câmara de Documentos, por favor. Isso, muito obrigada. Esse livro aqui, que é, olha aqui, ó, vejam um detalhe, ele é KLS, vocês podem fazer consulta na biblioteca virtual, por meio do aplicativo Saber. É interessante que vocês façam sim a consulta desse livro. Nós temos aqui nessa obra, uma série de temas que são tratados. O capítulo 1, nós tratamos da introdução de direito empresarial, 2, títulos de crédito e pessoas jurídicas, 3, direito do consumidor e 4, falência e recuperação judicial. Então, conforme vocês podem observar, alguns temas nós estamos indo além nas teleaulas e outros nós não estamos abordando. Então, vejam que essa obra ela é complementar. Para fins de avaliação, vocês levem em consideração principalmente o que nós estamos tratando em teleaula, o material da teleaula, mas toda leitura complementar, ela é essencial para a vida de vocês. Por isso que eu falo, pelo menos a leitura do livro, da obra da disciplina, é obrigatória, é importante para que vocês tenham, para que vocês possam alargar o conhecimento de vocês. É importante que nem todo o conhecimento que vocês venham adquirir fique tão somente pautado naquilo que é transmitido pelo professor. É bem importante que vocês possam ir um pouco mais além. Então, nós temos aqui a obra KLS que eu acabei de demonstrar e eu trouxe aqui mais 2 obras, caso vocês queiram ler ainda mais. Vamos voltar para a Câmara de Documentos, que aqui eu deixei mais 2 obras. Uma aqui é do professor André Ramos Tavares, Direito Constitucional e Econômico. Nessa obra ele trata daquela questão constitucional, principiológica, que nós vimos no artigo 170 na aula anterior. Então, ele é uma edição mais antiga, é de 2012, não é uma obra muito fácil de ser encontrada nas livrarias, mas é possível que você encontre em sebo. E esses sebos virtuais também têm disponível essas obras, eu fiz consulta recente. Além disso, nós temos um clássico do direito empresarial, que é do professor Fábio Ulloa Coelho, que é o curso de Direito Comercial. Essa obra, ela, conforme eu disse, ela é clássica, o professor Fábio Ulloa Coelho, ele é referência nessa área, mas ele já tem uma postura assim um pouco mais tradicional no que diz respeito à área do direito empresarial, tanto que ele até adota essa nomenclatura direito comercial, não está totalmente errada, não, tem algumas críticas, alguns doutrinadores falam que está ultrapassado, que ele deveria adotar a nomenclatura direito empresarial, mas nós precisamos nos lembrar que o Código Comercial, ele não foi completamente revogado. Nós temos parte dele ainda em funcionamento e as atividades relativas ao comércio, elas ainda existem, Só que nós utilizamos uma nova nomenclatura. Então, o professor Fábio Ulloa Coelho, ele é
um referencial na área e fica aí também como uma sugestão de consulta, justamente por ele ser um clássico aí na área de direito empresarial e direito comercial, conforme ele aponta. São obrigatórias as leituras? Não. O que eu sempre falo, pelo menos o livro da disciplina, esse sim é obrigatório, né? Não no caso de vocês para fins de avaliação, mas porque é importante que vocês tenham uma obra como base. Então, fica aí como dica de leitura obrigatória o livro KLS e as outras para que vocês possam expandir um pouco mais o conhecimento. Bem, agora vamos à disciplina. Eu gostaria de começar falando a respeito de estabelecimento empresarial. E falando em estabelecimento empresarial, eu gostaria de fazer menção ao artigo 1142 do Código Civil. Lá no artigo 1142 está escrito que considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizados. Por que bens organizados? Porque lá no 966 nós estudamos que a atividade empresarial ela deve ser organizada. Então esse estabelecimento ele é um complexo de bens organizados para o exercício da empresa por empresário, que pode ser individual ou por sociedade empresária. E esse complexo de bens ele é organizado por bens corpóreos ou bens incorpóreos ou imateriais. Os bens corpóreos, de uma maneira bem simplificada, são aqueles bens que eu posso tocar. São aqueles bens que eu vejo e que eu toco. E ele agrega valor à atividade empresarial. Os bens incorpóreos, também chamados de bens imateriais, são aqueles bens que eu não vejo, que eu não posso tocar, mas que eles agregam sim valor à atividade empresarial. No próximo slide eu vou dar alguns exemplos desses bens corpóreos e incorpóreos. Acompanhe comigo. Nós temos aqui as mercadorias em estoque, são consideradas como bens corpóreos, instalações, equipamentos, veículos, são todos bens corpóreos. Para nós conseguirmos imaginar isso de uma maneira um pouco mais sólida, né, já que nós estamos falando sobre bens corpóreos, vamos imaginar hipoteticamente um restaurante. Aquele restaurante, quando você entra, aquele restaurante que você gosta de ir sozinho ou com a sua família, que você frequenta, que é perto do seu serviço, ou que eventualmente você vai em datas comemorativas, lembra daquele restaurante? Pois é, esse restaurante, quando você entra nele, ele tem uma série de bens compondo essa atividade que é empresarial. E esses bens corpóreos são aqueles que você pode tocar, que você pode ver e que ele agrega valor à atividade. Então vamos imaginar que esse restaurante, ele tem geladeira, um fogão industrial, ele tem armários, talheres, pratos, mesas, cadeiras, um computador, de repente até veículos para fazer transportes, um caminhão, um furgão. Imaginem só. Todos esses bens, além de organizarem a atividade, eles agregam valor à atividade empresarial, que no nosso caso hipotético é um restaurante. Agora, além desses bens corpóreos, esses bens que nós podemos tocar e ver, também existem os bens incorpóreos, os bens imateriais. Vamos voltar ao slide para nós exemplificarmos esses exemplos dos bens incorpóreos. Nesses bens, nesse rol de bens incorpóreos, nós temos alguns exemplos, como por exemplo, a marca. Esse restaurante pode ter uma marca, um sinal que identifique, que diferencie esse restaurante. Talvez ele não tenha uma marca, mas se ele tiver essa marca, certamente esse bem, essa marca irá agregar valor. Porque só de olhar para essa marca,
aquele consumidor que frequenta, ele já consegue identificar o restaurante e isso agrega valor à atividade empresarial. É possível, não no caso do restaurante, né? Seria, né? É claro que não é impossível, né? Mas um pouco mais difícil de nós imaginarmos. Mas vamos imaginar uma indústria de medicamentos. É possível que as patentes sobre as medicações, elas sejam, né? Elas existam e uma vez existindo, elas também agregam valor e são consideradas sim como bens incorpóreos. O ponto que é o endereço, é o local onde aquele estabelecimento empresarial está fixado. Vejam que o ponto é considerado sim um bem incorpóreo, agrega valor à atividade e esse ponto, inclusive, ele pode, a doutrina já considera e a jurisprudência considera o ponto também eletrônico, o ponto eletrônico, porque muitas vezes aquela empresa que você faz compras via internet nem tem um ponto, um estabelecimento físico, fixo, mas esse estabelecimento, esse ponto, esse sítio eletrônico, ele é considerado como o endereço, o ponto, o endereço daquele estabelecimento, agregando valor. Por que o ponto ele tem esse valor tão importante para o estabelecimento empresarial? Imaginem que muitas vezes as pessoas frequentam um determinado estabelecimento, procuram uma determinada atividade justamente por elas estarem fixadas num determinado local, principalmente no ponto físico. Nós imaginamos isso, né, de uma maneira muito clara. Talvez as pessoas nem consigam se lembrar do nome, aquele nome que está na placa, mas se lembra daquela padaria que fica na avenida tal. Olha, vamos naquele bar que fica na rua tal, esquina com tal, né? As pessoas se lembram mais do endereço, da localização, do que até mesmo do nome do estabelecimento. Ou até mesmo existem cidades que se organizam do seguinte modo: óticas se instalam numa determinada avenida, numa determinada rua. Existem ruas que têm uma tendência em que mercados se instalem naquele lugar. Mercados, óticas, livrarias, elas costumam se aglomerar em avenidas específicas. Agora vejam, se a cidade tem esse hábito, tem esse costume, de repente, a livraria que se instala fora daquele circuito, ela deixa de ser frequentada e aquele ponto deixa de ter tanto valor quanto se estivesse junto às demais. Então vejam como o ponto também é levado em consideração, ele não é um bem corpóreo, ele é incorpóreo e ele agrega valor sim à atividade empresarial. Voltando aqui ao slide, nós temos outros exemplos. Além do ponto, nós temos aquele nome que vai na placa, que é, por exemplo, a cantina da nona, o bar do bola. Imaginem, né? Aquele nome na placa do lugar que você gosta de frequentar. Nós chamamos esse nome que está na placa, o nome técnico é título do estabelecimento. O nome que vai à placa se chama título do estabelecimento. Não é nome fantasia, não. É título do estabelecimento. O título do estabelecimento também agrega valor, assim como aquele nome empresarial que é registrado na junta comercial. Vejam que o nome empresarial que é registrado na junta não é o título do estabelecimento, porque para registrar o nome empresarial na junta, existem alguns requisitos dependendo da sociedade que foi estabelecida ou da atividade individual que foi estabelecida. Via de regra, tem-se a necessidade de indicar o ramo da atividade, o tipo da sociedade e aí acrescentar-se um nome indicado, que pode ser o nome dos sócios ou o nome de alguém que os sócios queiram homenagear. Então vejam que todos esses são bens incorpóreos, as atividades empresariais
Elas são compostas por bens corpóreos mais bens incorpóreos, todos eles agregando valor ao estabelecimento empresarial. E por que é importante nós falarmos disso? Primeiro, porque nós fizemos uma definição no artigo 966, no qual nós dissemos que a atividade empresarial ela deve ser organizada. E, em segundo lugar, porque nessa teleaula nós vamos falar de uma operação que se chama trespasse empresarial. Olha que nome complicado, né? Trespasse empresarial. O trespasse empresarial nada mais é do que aquela operação em que o empresário, vendedor, ele pretende vender aquele estabelecimento empresarial, vender com seus bens corpóreos e com seus bens incorpóreos. Ele pode e ele deseja vender aquele estabelecimento. Muitas vezes essa operação ela é chamada de passar o ponto. Isso você já ouviu? Passar o ponto? Pois é, mas o nome técnico, jurídico, é trespasse empresarial. Tem muita gente que sabe disso e muita gente que não sabe. E qual é o grande problema dessa situação? O problema é que muitas vezes você tem que perguntar para o vendedor o que é que de fato ele está querendo. O que é que aquela pessoa que está alienando aquela atividade, o que é que de fato ele está querendo? Ele está querendo passar o ponto, que seria tecnicamente passar o endereço, porque nós acabamos de ver que ponto é endereço, ou ele está querendo realizar uma operação de trespasse empresarial. Então, muitas vezes é preciso checar, averiguar no caso concreto o que é que está acontecendo. No próximo slide, eu gostaria de destacar para vocês que o artigo 1143 do Código Civil deixa claro que o estabelecimento pode ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou consultivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. O que isso significa, esse artigo 1143? Significa que o estabelecimento empresarial ele pode ser vendido em sua totalidade, com tudo que tem, bens corpóreos e bens incorpóreos. O Código Civil está possibilitando isso, a sua negociação total. E aqui fica essa dúvida, né? O que é que nós estamos falando? De vender o estabelecimento, de passar o ponto e essa necessidade de que você confirme, no caso concreto, o que é que está acontecendo. Normalmente, existe uma empolgação muito grande no momento do trespasse empresarial. Uma empolgação para o alienante, que é o vendedor, e também para aquele que está adquirindo, porque muitas vezes ele está concretizando um sonho de ter o seu próprio negócio e fica empolgado, porque ele já está adquirindo um negócio que tem aquela totalidade de bens corpóreos e bens incorpóreos. Isso muitas vezes é interessante. Mas será que é tão simples assim? Será que no momento desse trespasse empresarial, algumas formalidades, algumas burocracias não devem ser observadas? E mais, será que no momento do trespasse, algumas responsabilidades não podem passar para o adquirente? Como, por exemplo, responsabilidades na esfera civil, na esfera trabalhista e até mesmo fiscal? Dessas três esferas, trabalhista, fiscal e civil, nós vamos dar ênfase às responsabilidades de ordem civil. Eu quero que você entenda como responsabilidade de ordem civil tudo aquilo que não for trabalhista e não for fiscal. A gente vai trabalhar com exclusão aqui. Que não for trabalhista e não for fiscal, a gente está trabalhando com responsabilidade civil nesse momento, certo?
Então vamos entender, primeiro, quais são os cuidados burocráticos que você, empresário, deve tomar caso você seja o alienante, aquele que está vendendo, ou caso você seja o adquirente, aquele que está tomando para si o negócio. E, além desses cuidados burocráticos, quais são as suas responsabilidades? Porque aquele que também aliena o negócio, aquele que vende, ele também fica com algumas responsabilidades, sim, e é isso que nós vamos averiguar agora. Então acompanhe comigo no slide. Primeiro, os procedimentos, as formalidades para que o trespasse produza efeitos entre as partes e também para terceiros, porque é importante, essa operação, ela gera efeitos que vão além do adquirente e daquele que está alienando, daquele que está vendendo. O trespasse, ele surte efeitos também para os credores, e isso faz uma grande diferença nessa operação. Então, para que essa operação surta efeitos, o primeiro passo é averbar o contrato de trespasse lá na junta comercial. É muito importante que esse contrato seja averbado na junta comercial, ou seja, que as alterações em relação ao contrato e também ao contrato social sejam realizados na junta comercial. Após esse momento, também é importante que essa averbação, que essa alteração seja publicada no Diário Oficial do respectivo Estado. Não é no Diário Oficial da União, é no Diário Oficial do respectivo Estado em que o trespasse estiver acontecendo. Agora, aqui nós temos um detalhe muito importante. Caso o alienante, aquele que está vendendo o estabelecimento, caso o alienante caso ele não tenha bens para saldar dívidas perante os seus credores, ele deve buscar a anuência. O que é anuência? É a concordância. Ele deve buscar a concordância de seus credores, notificando-os para se manifestar em 30 dias acerca do trespasse. Mas isso é somente caso o alienante não tenha bens para saldar as suas dívidas perante os seus credores. Esse é o detalhe da lei. Se ele não tiver, ele tem que notificar, sim. Ele tem que notificar. E como é que essa notificação ela é feita? Ela pode ser feita de maneira judicial ou de maneira extrajudicial. E aí, os credores, eles têm esse prazo legal para se manifestar. Seja um credor ou vários credores, não interessa, eles precisam ser notificados. Não responderam à notificação, ficaram em silêncio? O silêncio importa na anuência. Silêncio é concordância. Professora, mas para que serve essa notificação, afinal de contas? Não estou entendendo essa parte. Essa notificação significa o seguinte, é mais ou menos como uma pergunta do alienante. Ele está perguntando, credores, eu posso vender o meu estabelecimento empresarial para determinada pessoa? É essa a pergunta. Se eles não responderem nada, ficaram em silêncio, a resposta, a lei diz que é sim. Sabe aquele famoso ditado popular, quem cala consente? É isso que a lei, é isso que o legislador está aplicando nesse caso. Agora tem um detalhe. Se o credor não notificar, ou pior, né? Ou até a mesma coisa, que o efeito é o mesmo, né? Se o credor notificou, se o alienante notificou e o credor disse não, e o alienante escondeu essa informação e vendeu, fez o trespasse mesmo assim, sabe qual é a consequência? A consequência é dar margem aos credores
a pedirem falência do estabelecimento empresarial. Falência pautada no argumento que a própria lei de falência dá, que se chama atos de falência. O credor pode argumentar para o juiz atos de falência. Estou pedindo falência devido a um ato que se chama atos de falência. O que vem a ser atos de falência? Atos de falência é uma atitude suspeita, do alienante, do vendedor, que parece que ele está querendo se desfazer dos bens para não pagar os credores. Então veja só que isso pode motivar um pedido de falência. E você que comprou o estabelecimento? Então, você vai ter que lidar com essa situação, um processo de falência. Vejam que situação complicada. Então, no momento da realização do trespasse, é importante que seja feita a verbação na junta comercial, seja feita a publicação e a notificação. Muito cuidado, se você estiver querendo adquirir um estabelecimento empresarial, fique atento. A mera verificação das certidões negativas não basta, não. É importante que você vá além. Verifique se há credores, verifique se eles foram notificados, verifique se eles deram a resposta da notificação, porque de repente você pode vir a sofrer consequências nessa operação de trespasse empresarial. É muito importante ficar atento. E caso você seja o alienante, agora você já sabe, tem que fazer todo esse procedimento. Não é só fazer o trespasse, não. Tem todo esse procedimento burocrático que muitas vezes é necessário, sim, ser assessorado, fazer uma consultoria ali jurídica para fazer toda essa operação de maneira mais segura. Mas agora você já sabe que esse trespasse não é tão simples e precisa tomar algumas cautelas, algumas providências, sim. Gostaria de fazer um destaque no slide a respeito do artigo 49, inciso 3º da Lei de Falência, que é ele quem dá margem ao pedido de falência. Então, está na própria Lei de Falência, conforme eu destaquei aqui no final do slide para vocês, tá bom? Bem, uma outra observação. Ao realizar o trespasse, é essencial verificar não apenas as certidões, mas também se as notificações foram realizadas. Não esqueçam, isso é para a vida de vocês. Não é só para avaliação, para disciplina, levem isso para a vida de vocês. É algo muito importante. Agora vamos falar sobre algo um pouco mais tenso, sobre a responsabilidade pelas dívidas. O comprador, aquele que adquiriu, ele apenas responderá pelas dívidas que estiverem regularmente contabilizadas. Aquelas que estiverem regularmente contabilizadas. Isso significa que são aquelas que fizerem parte de uma escrituração ou aquelas que estiverem constando no contrato de trespasse. É aquela que o comprador tem conhecimento no momento que ele adquiriu. É somente nessas que ele vai responder. Então, vejam que ele tinha conhecimento no momento que ele adquiriu o estabelecimento. Mesmo assim, mesmo em relação às dívidas contabilizadas, o alienante, ele fica solidariamente responsável por um ano das dívidas já vencidas e das vincendas. Então vejam que a responsabilidade solidária é aquela em conjunto, é aquela lado a lado. Então, alienante e comprador responsáveis solidariamente, lado a lado, por aquela dívida que que já existia e é contabilizada sim. As que não foram contabilizadas, aí a responsabilidade é somente do alienante. Então vejam que você que está vendendo, que pretende vender,
um estabelecimento empresarial, muito cuidado. É importante que você contabilize essas dívidas, porque senão somente você será responsável por ela. Então, muito importante contabilizá-las. Mesmo contabilizando, aquele que vendeu, o alienante fica responsável por 1 ano solidariamente em conjunto com aquele que adquiriu, tanto das vencidas quanto das vincendas. Como assim das vincendas? Imaginem que no momento que o alienante estava ali, né, somente ele, dono do estabelecimento empresarial, ele fez algumas compras parceladas. E existem parcelas que ainda não venceram. A próxima mesmo vai vencer em dezembro de 2017. Não venceu ainda. Em dezembro de 2017, 3 de dezembro de 2017 vence. A partir de 3 de dezembro de 2017, nós vamos contar 1 ano. Professora, mas e se tiver uma que vence 3 de dezembro de 2020? Vamos contar 1 ano a partir de 3 de dezembro de 2020. Exatamente assim. Então, fiquem atentos que a responsabilidade não acaba. Muitos empresários pensam, vendi, fiz o trespasse e acabou, me livrei. Não, existem responsabilidades que ainda vão persistir. É muito importante destacar esse detalhe. No próximo slide, também quero fazer um destaque a existência de outras responsabilidades, porque além dessas dívidas que estão contabilizadas, o adquirente também pode assumir e vai assumir, né, se eventualmente existir, as dívidas fiscais nos termos do artigo 133 do CTN e também as dívidas trabalhistas que eventualmente vierem a existir nos termos do artigo 448 da CLT. Então, lembre-se de um detalhe, nós não vamos entrar em detalhes das dívidas fiscais e trabalhistas, elas não seguem o mesmo rito das dívidas cíveis que nós acabamos de tratar. Mas a regra geral é que as dívidas fiscais e trabalhistas passam para o adquirente. Existem regras, existem detalhes, né? Mas é importante que você saiba disso para esse momento, que o trespasse empresarial, ele gera essa obrigatoriedade de que o adquirente se responsabilize por dívidas contabilizadas, por dívidas fiscais, via de regra, e também pelas dívidas trabalhistas. Então é preciso também ficar atento a esse detalhe. E eu gostaria de abrir agora um espaço para perguntas. Nós falamos a respeito do trespasse empresarial, que não é uma operação muito simples. E caso você queira mandar alguma pergunta em relação a esse tema, por favor, fique à vontade, que eu volto dentro de alguns instantes para respondê-la. Pessoal, muito obrigada pela participação, são várias perguntas, nós não temos tempo hábil para todas, então depois eu estarei à disposição no chat também. Bom, vamos responder algumas aqui. Professora, o que acontece quando acontece o trespasse? O adquirente pode alterar o CNPJ? A alteração do CNPJ, ela pode acontecer sim, muitas vezes ocorre, mas ela não tem o condão, ela não tem o poder de evitar todas essas consequências que nós falamos. A responsabilidade pelas dívidas que estão contabilizadas, a responsabilidade pelas dívidas fiscais e trabalhistas, elas acontecem, até porque no âmbito trabalhista tem uma situação que se chama sucessão trabalhista. Então, mesmo alterando o CNPJ, se os empregados continuarem os mesmos, há de ter esses efeitos da sucessão trabalhista também. Então, não adianta alterar CNPJ para que não ocorram esses efeitos que nós estudamos. Professora, o aluno pergunta, caso o alienante não pague a dívida devida, o que acontece com o alienado? É obrigado a pagar essa dívida? Só as contabilizadas. As que não forem contabilizadas, não, certo? O aluno pergunta, o fundo de comércio, como alguns preferem dizer, compreende conjuntos de bens corpóreos e incorpóreos reunidos pelo empresário para desenvolvimento de sua atividade empresarial?
Sim, nós estamos falando desses bens corpóreos e os bens incorpóreos que agregam valor à atividade, que inclusive podem ser negociados nessa operação de trespasse empresarial. Nós tínhamos outra pergunta que eu havia selecionado, que ela se referia à questão da responsabilidade, né? Era uma pergunta mais ou menos assim. Caso o alienante, né, o adquirente, aqui ó, obrigada. Caso o alienante não pague a dívida devida, o que acontece com o alienado? É obrigado a pagar a dívida? Eu acho que eu já respondi essa, que era somente as contabilizadas. Não era essa pergunta, era uma outra. Sinto muito, pessoal, vai ficar para o chat mesmo. Bem, vamos então agora ao Código de Defesa do Consumidor. Por que nós vamos tratar do Código de Defesa do Consumidor numa aula de Direito Empresarial? Porque quando nós estudamos o artigo 170 da Constituição Federal, nós vimos que existem alguns limitadores ao exercício de empresa, alguns princípios que limitam. Vocês se lembram que na aula anterior eu disse para vocês que a Constituição Federal atribuiu para mim e atribuiu para você o direito constitucional do exercício de empresa. Nós temos o direito constitucional do exercício de empresa, um direito líquido e certo na Constituição Federal. Mas quando nós exercemos esse direito de empresa, junto ao lado dos direitos sociais do trabalho, nós temos alguns limitadores. Nós vimos a proteção do meio ambiente, que inclusive é tema da produção textual. É importante, caso você não tenha visto a aula 1, que você retome, que você assista esse conteúdo. Mas também, além disso, nós temos também um outro fator que limita o exercício da atividade empresarial, que é a defesa do consumidor. E limita de que forma? Não é de uma forma negativa, né? É da seguinte forma: olha, empresário, você está livre, isso é um Estado democrático do direito, é você quem move a ordem econômica. Exerça o seu direito de empresa, mas quando fizer isso, fique de olho, tome cuidado com o direito do consumidor. Muito cuidado para não desrespeitar o direito do consumidor. Então é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre alguns desses direitos. Vamos definir quem é o consumidor, quem é o fornecedor. Será que o empresário pode ser consumidor? Será que o empresário é fornecedor? Quem é o empresário em toda essa situação, em toda essa relação de consumo que é estabelecida? Vamos ao próximo slide. Nele eu tenho uma frase do Bauman, um pensamento do Bauman. É o Bauman que deixou uma contribuição muito grande, muito preciosa para nós. O Bauman disse o seguinte, que a vida social pós-moderna pauta-se no consumismo desenfreado, cujo desapego ao recém-adquirido impulsiona o indivíduo a uma nova compra. Será que Bauman estava certo nessa análise que ele fez da sociedade que ele chamou de pós-moderna? Será que nós somos assim? Será que essa sociedade que nós estamos inseridos é uma sociedade que é impulsionada a comprar, consumir e logo tudo perde a graça, eu já quero consumir outra coisa? Será que realmente esse consumo ele é desenfreado conforme Bauman aponta? Se for desenfreado mesmo, está aí uma boa justificativa para tantos problemas que nós temos na prática, na área de consumo. E esses problemas, eles vão desde uma má prestação de serviço, um atendimento mal feito, um produto defeituoso, um vício, uma publicidade enganosa, abusiva, e muitos de nós já passamos por isso, seja na situação de empresário ou até mesmo de consumidor individual, que todos nós somos. Indubitavelmente, todos nós somos consumidores. Eu sou consumidora, você é consumidor. Eu tenho certeza que você tem alguma história boa para contar de algum problema aí que você já sofreu na área de consumo. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Voltando aqui ao slide, nós temos um detalhe aqui da Constituição Federal, perdão, no artigo 5º da Constituição Federal, está escrito que o Estado, na forma da lei, promoverá a defesa do consumidor.
Lá em 88 foi promulgado a Constituição Federal e nela estava esse mandamento. Na forma da lei, o Estado vai promover a defesa do consumidor. E na forma da lei, o Estado cumpriu a sua tarefa por meio da Lei 8.078/90, que é o famoso CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que tem como finalidade regular essa relação jurídica de consumo. A relação jurídica de consumo é esse vínculo de direito que é estabelecido entre o consumidor e entre o fornecedor, cujo objeto desse vínculo, dessa relação que é instituída, é a produção, a montagem, a criação, a construção, a transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vejam como é amplo, como o CDC abrange várias ações que envolvem esse vínculo entre consumidor e fornecedor. Enganado está quem pensa que é só aquela relação, aquele vínculo que é formado entre a compra e a venda. Muito pobre essa concepção. Vejam como o CDC abarca várias ações. E aqui surge então o conceito de consumidor, como toda pessoa física ou jurídica. Olha o detalhe aqui, que a pessoa jurídica, por força do artigo 2º do CDC, também pode ser considerada como consumidor. Então, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Eu vou parar aqui, nós vamos cortar o artigo 2º para fazer uma análise inicial. Pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto e serviço como destinatário final. É esse o texto, a redação do artigo 2º do CDC. Destinatário final. Então vejam que o que está definindo quem é consumidor não é pura e simplesmente, como muitos pensam, a pessoa física. Esse conceito ele é estendido para a pessoa jurídica também, mas há de ser destinatário final. Destinatário final é aquele que faz uso daquele produto e daquele serviço para si próprio. Não pode ser aquele produto ou aquele serviço utilizado para articular fatores de produção. Voltando para o slide. Desculpe. Eu gostaria de destacar que há de ser destinatário final de fato. Vejam só. A pessoa física ou jurídica, ela não pode organizar a sua atividade por meio daquele produto ou serviço que ela adquiriu. Não dá para ela fazer isso, porque se ela fizer isso, ela sai desse conceito de consumidor. Ela não se enquadra no artigo 2º do CDC. Porque tem que ser destinatário final. A interpretação que a gente faz da lei é exatamente como está escrito. Há de ser destinatário final do serviço. Então imaginem uma empresa, que a pessoa jurídica também pode ser consumidor. Se ela adquire um produto e serviço para ela utilizar, ela mesma fazer uso e ali se encerrar, é completamente diferente se ela adquire produto e serviço para articular dentro do seu fator de produção. Então, vamos pegar um exemplo. A pessoa jurídica adquire ali alguns litros de de água sanitária para fazer a limpeza do chão do estabelecimento empresarial. Não é o ramo, não é a atividade que ela trabalha. Ela trabalha em outro ramo, ela trabalha em outra atividade. Ela só adquiriu a água sanitária para fazer o produto, para limpar ali o chão, né, do estabelecimento empresarial. Ela consumiu e acabou ali. Diferente se ela adquirisse maquinários importantes para fazer as embalagens do produto que ela comercializa.
Se ela compra, se ela adquire esses maquinários, não é estabelecida uma relação de consumo, porque aqui ela não é destinatária final. Ela adquiriu esse maquinário para articular seus fatores de produção. Vejam que nesse caso, a empresa não vai ficar desamparada. A empresa vai se pautar na lei civil comum. É estabelecida uma relação civil comum entre ela e a empresa que ela adquiriu aquele produto para fazer o maquinário para fazer as embalagens. Diferente da relação que foi estabelecida entre ela e, vamos supor, uma empresa que vende produtos de limpeza ou até mesmo supermercado, quando ela adquiriu ali alguns litros de água sanitária para fazer a limpeza do estabelecimento empresarial. Ali sim pode ter uma relação de consumo. E por que pode ter uma relação de consumo? Porque o STJ entende que, além de ser destinatário final, também, quando pessoa jurídica, deve demonstrar ser vulnerável. Vulnerável, né? A pessoa física, ela sempre é vulnerável, ela já tem essa presunção de vulnerabilidade. O que é essa vulnerabilidade? É algo que a gente vê no caso concreto. A pessoa física, ela sempre está numa situação de desigualdade em relação ao fornecedor. E por isso a lei equipara, a lei equilibra a pessoa física ao fornecedor, por meio da legislação, por meio do direito do consumidor. Agora é diferente, né? Muitas vezes a empresa, a pessoa jurídica que fez a aquisição daquele produto ou daquele serviço, não está necessariamente numa condição de vulnerabilidade. E por isso não será pautada aqui aquela relação que foi estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, mas sim na lei civil comum, né? Então, são as decisões do STJ, essa necessidade também de demonstração de que a pessoa jurídica é vulnerável. Muitas vezes a pessoa jurídica pode ser vulnerável, sim, né? E vamos imaginar aquele microempreendedor individual que está iniciando a sua atividade, né? Que está ali articulando a sua atividade, né? Muitas vezes ele pode sim demonstrar a sua vulnerabilidade, ou até mesmo até mesmo sociedades podem se demonstrar vulneráveis diante de uma relação de consumo. Depende muito daquele bem que foi adquirido. Qual é o outro fornecedor? É uma empresa muito maior, né? Aí fica mesmo assim diante do caso concreto. O exemplo que eu gosto muito do Risato Nunes, que ilustra bem essa questão de ser destinatário final, é um exemplo da simples caneta, né? Então você imagina, você que é aluno, você adquire uma caneta. E a sua caneta que você está utilizando, você está escrevendo com ela, usando aí, e de repente ela estoura e espirra tinta por toda a sua roupa. A caneta era nova, não tem justificativa. Vejam que para você reclamar a respeito desse acidente que aconteceu, você utiliza o Código de Defesa do Consumidor. Mas o professor, quando passa por essa situação com a mesma caneta, ele não tem uma relação de consumo, porque ele não está utilizando a caneta como destinatário final, mas essa caneta que eu estou utilizando, né, que o professor estaria utilizando, no caso do Risato Nunes, seria a caneta que ele utiliza para articular a sua atividade, aquela atividade que ele está prestando e que ele está, então, articulando o seu fator de produção. Então, vejam a diferença, que interessante. Voltando aqui ao slide, nós temos também, continuando o artigo 2º, que toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final é consumidor, mas a ele equiparada a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Aqui nasce a figura do consumidor por equiparação. Esse consumidor por equiparação
é aquele consumidor que nós verificamos em coletividades, consumidores que não estão necessariamente estabelecendo uma relação de consumo direta, mas que são atingidos por empresas, por grandes fornecedores, por acidentes de consumo, por envenenamento ou por alguma espécie de gás tóxico que é lançado e atinge um bairro, uma coletividade específica, seja ela determinada ou não. Nós temos uma decisão muito interessante do STJ que também equiparou um indivíduo a consumidor por equiparação, um indivíduo que sofreu, ele era dono de uma casa e essa casa, né, ela foi atingida por um avião. Então ele entendeu que por equiparação ele foi um consumidor vítima de um acidente aéreo. Então vejam, né, que essa interpretação do consumidor por equiparação, ela pode ser bem extensa. E o fornecedor? Quem é essa figura do fornecedor? O fornecedor, ele está definido no artigo 3º do CDC como toda pessoa física ou jurídica. Então, a pessoa física também pode ser fornecedor, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, aqui é a massa falida, também pode ser fornecedor, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vejam que ampliada é essa percepção e ela não se restringe só àquele empresário do 966. Por quê? O irregular, o empresário de fato, a pessoa física. Imaginem aquela mulher que vende cocada na rua, né? E que nem é empresária necessariamente, de acordo com o 966, mas que ela estabelece uma relação de consumo, ela exerce uma atividade de consumo no mercado para fins de remuneração, pronto, já caracterizou fornecedora e responde pelo Código de Defesa do Consumidor. E produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Produto pode ser imaterial também. Então vamos imaginar os jogos de futebol, por exemplo, shows em casas noturnas, espetáculos, todos esses exemplos se enquadram aqui em produtos imateriais. E o serviço é aquela atividade que é fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive aquelas de natureza bancária e financeira. Os bancos fizeram aí, né, uma certa tentativa de não se enquadrar no Código de Defesa do Consumidor, mas não teve jeito, né? A atividade bancária, financeira, de crédito, aquelas securitárias também, todas elas são abrangidas pelo CDC, inclusive aquelas realizadas online também, o pessoal pergunta bastante, também são abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E dentro dessas relações surgem princípios que são importantes no direito do consumidor, que são regras orientadoras diante do caso concreto. Às vezes elas aparecem de forma explícita, né, de maneira muito clara, e às vezes não, às vezes elas aparecem de maneira muito implícita. E dentro desse conjunto de princípios, eu gostaria de dar destaque ao princípio da vulnerabilidade, que eu acabei de comentar com vocês. Que o princípio, que é um princípio fundamental, um princípio base nas relações de consumo, ele se consubstancia na ideia de que o consumidor é um sujeito vulnerável, porque ele não tem mecanismos de controle do processo produtivo. Ele não conhece o processo produtivo, ele não participou, ele não tem informações adequadas sobre aquele produto ou aquele serviço que ele está adquirindo. Ele não conhece profundamente, né? E por conta disso, ele está sujeito a ter a sua integridade lesada, ferida, ofendida, seja de modo físico, econômico, psicológico ou até mesmo moral.
Então, o legislador entende que há um desequilíbrio natural que atinge, sim, evidentemente atinge o consumidor. A pessoa física tem presunção de vulnerabilidade nas relações de consumo, e o STJ entende que a pessoa jurídica deve provar essa vulnerabilidade, que de fato ela não tem conhecimento desses processos produtivos, que ela fica assim em desequilíbrio dentro dessa relação que é estabelecida. Mas a pessoa jurídica tem mais um detalhe: além de ter que provar a vulnerabilidade, ela tem que ser destinatária final do produto ou do serviço para que ela possa ser enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. Esse é um detalhe essencial. Nesse próximo momento, nós vamos verificar um vídeo em comemoração. Já passou, né? Faz pouquinho tempo, mas o conteúdo do vídeo é muito atualizado. Gostaria que vocês ficassem atentos. E foi um vídeo em comemoração aos 26 anos do Código de Defesa do Consumidor. Acompanhem comigo esse vídeo. O Código de Defesa do Consumidor completou 26 anos neste mês de setembro. Nós fomos às ruas saber das pessoas se elas conhecem o código e se elas se sentem mais protegidas com ele. É uma proteção que a gente tem, né? Então, eu sou ciente dos meus direitos, né? Quanto mais se preza pelos direitos do consumidor, melhor, mais respaldado ele vai estar. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu regras básicas para as relações de consumo no país, como, por exemplo, a proibição de venda casada, a proibição de envio de produtos sem a solicitação do consumidor, o direito de levar o produto pelo preço anunciado, o ressarcimento em dobro de uma cobrança indevida, produtos que podem ser recusados se não estiverem embalados e com instruções de uso, 7 dias para se arrepender de compra feita pela internet ou por telefone, e na renegociação de dívidas, o consumidor tem o direito de manter quantia mínima para a sobrevivência. O Código de Defesa do Consumidor ele foi um avanço enorme na legislação brasileira. Ele veio dar direitos até então que os consumidores desconheciam, né? E hoje é muito difícil, independente da classe social, você encontrar alguém que não tenha o conhecimento dos direitos que tem. Nós entramos em algumas lojas aqui do centro da cidade e constatamos que em todas elas existia um exemplar como esse do Código de Defesa do Consumidor. Uma segurança para os lojistas e para os consumidores. Mais segurança para ambas as partes, né? Então, eu acho muito que esteja correto que sempre o lojista ele esteja em mão o código. Às vezes acontece de ter algumas dúvidas que eu como gerente não posso tirar. E sim o Código de Defesa do Consumidor, que na minha visão é algo muito importante, é imprescindível, não pode deixar de ter hipótese alguma em nenhum estabelecimento comercial. Luiz Paranhos acabou de fazer uma compra aqui nessa loja de calçados. Ele nos contou que a única vez que precisou do código foi quando teve um problema com uma operadora de telefonia móvel. Uma questão em uns 4 anos que veio uma cobrança indevida, mas foi logo resolvido. O senhor se sente protegido com o código? Com certeza. Eu acho que é uma arma a mais, né? Para o juiz, o código representou um grande avanço para os consumidores, porém ainda deve evoluir mais. A cada dia aparecem coisas novas. E para que seja feita uma decisão, dada uma decisão a contento, é necessário que se exista a justiça em si, tem que demonstrar o seu mecanismo de modificação, para modificar, para mudar, para readequar a lei de acordo com o que está sendo estabelecido. Vejam que interessante, né? Como é importante o Código de Defesa do Consumidor, em que pesa esse desequilíbrio que é natural, que é instituído pelo próprio sistema que nós estamos inseridos. Então, já que há esse desequilíbrio, qual é o entendimento do legislador? Que é necessário todo um aparato, todo um conjunto de leis para evitar que esse desequilíbrio continue, né? Então, existe toda uma regra, toda uma norma que precisa ser seguida.
E você, empresário, se estiver na condição de fornecedor, precisa conhecer o código. Nessa teleaula nós estamos tendo algumas noções gerais do código, mas é importante que você aprofunde a leitura. O livro que vocês estão tendo aí possibilidade de fazer consulta da disciplina, eu vou colocá-lo de novo na câmera de documentos. No comecinho da aula eu mostrei, talvez o pessoal não tenha visto ainda, não tenha chegado a tempo, tá? O livro é esse, Direito Empresarial, tem um outro que é Legislação Social e Trabalhista, também, que será acompanhada pela professora Janaína. Então, vocês terão acesso a essas duas obras. O livro, ele é KLS, a metodologia que nós estamos usando nessa teleaula ainda não é KLS, né? Então, talvez vocês fiquem um pouco preocupados, porque nós não estamos seguindo aquela metodologia da situação problema que está no livro, da situação geradora de aprendizagem. Fiquem preocupados com a avaliação. Para fins de avaliação, leve em consideração aquilo que nós estamos utilizando na teleaula. Mas para a leitura, é interessante que vocês leiam essa obra. Vocês podem ter acesso na biblioteca virtual, digital e também por meio do aplicativo Saber. É interessante que vocês façam essas leituras, porque você, empresário, ou vai ser consumidor ou vai ser fornecedor. Não vai ter como. Fornecedor, no mínimo, vai ser. E para o dia a dia, para a sua vida mesmo, porque você é cidadão e nós somos consumidores, não tem jeito. Então, na teleaula, nós estamos vendo alguns princípios, algumas regras gerais para dar um norte, para dar uma orientação. Voltando aqui ao slide, eu gostaria de compartilhar com vocês esse princípio, que é um princípio também norteador, que é o princípio da informação e da transparência. O princípio da informação e da transparência é um dever que o fornecedor tem, no sentido de transmitir ao consumidor de maneira adequada todas as informações de característica, seja de um serviço ou de um produto, o modo de utilização, o risco, o preço, tem que ser muito claro. Essa questão do preço, muitas vezes nós consumidores sofremos com isso, né? Aquela situação em que você aparentemente tem uma promoção, né? Parece, né? Aquelas promoções leve 2 e pague 1, mas quando você faz bem a conta, não tem promoção coisa nenhuma, né? Porque o preço é o mesmo, caso você levasse 2 sem a promoção. E às vezes o consumidor meio com pressa, desavisado, ele acha que é mesmo uma promoção e leva quando na verdade nem há promoção. Isso fere princípio de direito do consumidor, princípio da transparência. Produtos que são muito parecidos e que induz o consumidor a erro, está ferindo um princípio muito importante. Nós temos artigos específicos no código que tratam disso. Como nós não temos assim tempo hábil para explorar todos esses artigos, o princípio é um bom norte para você. Você já sabe que existe o princípio, você já sabe que isso é vedado no Código de Defesa do Consumidor. Se sofrer lesão de direitos, já sabe que isso é um direito seu e como fornecedor, jamais faça isso, porque você pode sofrer as consequências do código, como por exemplo indenizar. Eventualmente, dependendo do dano da situação, pode até de repente ter que indenizar o consumidor. De repente isso pode gerar um dano moral, nós não sabemos a extensão que uma situação como essa pode trazer no caso concreto. Além disso, tem um princípio muito interessante que é o princípio da boa-fé objetiva. Esse princípio, ele tem uma finalidade, ele tem um fundamento ético. A boa-fé objetiva é aquilo que se espera. Esse princípio ele é voltado não só para o consumidor, mas também para o fornecedor, né? Ou melhor, não só para o fornecedor, mas também para o consumidor. Porque tudo que a gente lê no CDC, a gente já pensa, é obrigação do fornecedor. Mas a boa-fé objetiva, ela também é voltada para o consumidor, que deve agir com boa-fé. Agora, a boa-fé, ela se refere aos contratos que são estabelecidos também. Gostaria de falar um pouco sobre esses contratos. E quando nós ouvimos falar em contratos, nós pensamos naquele contrato escrito, né, que a gente assina ali no final, 2 testemunhas, né? Mas um contrato, na verdade, é qualquer acordo de vontade que é estabelecido. Você comprou pão quentinho hoje cedo na padaria?
você fez um contrato. O fato de você ir à padaria, comprar o pão, pagar, receber o troco, você fez um contrato. Foi um contrato de consumo. Quando você comprou o pão, o que você espera daquele pão? Você espera comprar um pão duro, um pão embolorado, um pão velho? Claro que não. Você espera um pão fresco. Ah, e se o pão não veio fresco, né? Estabeleceu-se ali uma relação de consumo e você tem o Código de Defesa do Consumidor. Um contrato não foi cumprido, um contrato de consumo não foi cumprido. Agora, existem os contratos escritos também que devem seguir as normas do Código do Consumidor. Por exemplo, as cláusulas, elas devem ser muito claras. Aquelas letras pequenininhas que confundem o consumidor, está vedado, fere a boa-fé objetiva, fere o princípio da transparência. Vejam que os princípios, eles acabam se misturando no caso concreto. Então, vejam, aquelas palavras tão jurídicas, tão difíceis, que dificultam o consumidor, que muitas vezes ele lê rápido ali e já assina, porque ele desiste. Fala, meu Deus do céu, não entendo nada, vou assinar esse negócio e seja o que Deus quiser. Não pode, está vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Fez um contrato por escrito voltado ao consumidor, por favor, não use termos muito técnicos, muito jurídicos. Ele tem que entender aquilo que ele está assinando. E o mesmo se aplica a orientações de produtos e serviços, bulas, né, que já melhoraram bastante, inclusive. Então, todas essas questões, elas devem ser muito bem explicadas. No próximo slide, eu quero destacar também o princípio da intervenção estatal. Porque o Estado, ele intervém nessas relações de consumo, né? Intervém por meio da lei, né? Então, o Estado, ele está defendendo o consumidor por meio da lei, porque a própria Constituição mandou. E vocês já sabem que a Constituição Federal é a lei maior. Lá no artigo 5º, nós vimos que está escrito que, na forma da lei, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Além disso, nós também conhecemos aqueles princípios limitadores lá do artigo 170 da Constituição Federal. Então vejam como tudo está interligado, né? Tudo tem um sentido, né, dentro do que nós estamos estudando. E eu queria propor agora uma questão para nós refletirmos aqui juntos. Não vou parar, nós vamos fazer essa reflexão juntos aqui. Como se aplica o princípio da boa-fé no caso dos anúncios com preços equivocados? Imaginem aquela situação, não sei se você já passou por isso, eu já vi algo não tão drástico que nem o exemplo que eu vou dar, né? Mas já vi algo assim meio parecido. Imaginem a situação, você vai comprar uma bicicleta e você quer uma bicicleta que custa uns R$2.000. Mas quando você vê na loja, o preço foi lançado de maneira equivocada, está R$20, de R$2.000 para R$20. Será que o consumidor pode exigir esse valor? Quero R$20, porque houve um equívoco, olha o princípio da transparência, tinha que ter colocado o preço certo e não foi colocado. E aí, prevalece ou não prevalece R$20? O que você acha? O que vocês estão discutindo aí no polo? Estou curiosa, hein? Queria poder parar, mas não vai dar tempo, então vamos resolver agora. O negócio é o seguinte, não vai prevalecer. Decisões recentes do STJ. Não vai poder o consumidor exigir R$20. Ele vai poder exigir em quais circunstâncias? Vamos imaginar que de 250 lançaram 200. Aí o fornecedor vai ter que vender. Porque a diferença não foi tão grande assim. Né? Não vai ter não houve assim um disparate tão grande, não vai haver um prejuízo absurdo. Agora, com base na boa-fé objetiva que nós acabamos de estudar, e a boa-fé aplica-se também ao consumidor, e a boa-fé ela é um princípio ético que se espera do consumidor também, agir com ética, então, nesse caso, no caso de R$2.000 para R$20, não vai ser exigido, né? Não vai ser obrigatório ao fornecedor entregar essa bicicleta por R$20, né? Então, é interessante aí a maneira que o STJ tem se posicionado e aplicado o princípio da boa-fé objetiva. Entendeu? Pequeno valor, pequena diferença, tudo bem, bate o pé e exige. Mas uma diferença muito grande, que já começa a ferir questões éticas,
Aí o STJ já entende que não dá não, aí já está exagerando, né? Aí já é abuso. Então, nesse caso aí, não vai ter como exigir, né? Esse é o posicionamento majoritário aí do nosso tribunal. No próximo slide, vamos prosseguir. Vamos falar um pouco de direitos básicos do consumidor que estão lá no artigo 6º e 7º do CDC. Nós temos o direito à vida, à segurança e à saúde. Esse direito à vida, à segurança e à saúde que deve estar tutelado na prestação de serviço e também no produto que está sendo fornecido. Será que esse produto, será que esse serviço agride a vida, a segurança e a saúde? Porque se agredir, cuidado, as consequências, né, elas podem ser grandes dentro do Código de Defesa do Consumidor, né? Inclusive podendo se estender à esfera penal. Nós temos aqui direito à educação, liberdade de escolha, informação adequada, que também tem uma relação com o princípio da transparência. O consumidor tem direito a saber aquilo que ele está consumindo. Ele tem o direito a ter a certeza para que ele tome a sua decisão de maneira livre. Também temos aqui o direito à proteção contra publicidade enganosa e publicidade abusiva. Nós temos aqui no livro da disciplina de vocês, lá na página 149, alguns exemplos de publicidade abusiva, caso vocês queiram ver com mais calma depois, né? Lá na 149. Mas o que vem a ser essa publicidade? É publicidade, não é propaganda, não. Porque propaganda é aquela comunicação que é realizada de cunho político, social, ideológico. Essa voltada ao consumo nós chamamos de publicidade, né? Então, a publicidade abusiva é aquela que induz comportamento prejudicial ou nocivo ao consumidor. É aquela que incita violência, prática discriminatória, que explora medo ou superstição, que desrespeita valores ambientais, que aproveita da inexperiência de crianças ou até mesmo da vulnerabilidade de idosos. Então, essas são consideradas publicidades abusivas, né? Nós temos uma decisão do TJ de São Paulo, bem interessante, a respeito de uma publicidade que incitava crianças a queimar os tênis, né? A publicidade era mais ou menos assim: queime os seus tênis antigos, né? Bota fogo em tudo e adquira esse tênis dessa marca, né? Era mais ou menos esse o conteúdo da publicidade. E o TJ de São Paulo entendeu que a publicidade, ela tinha um conteúdo altamente nocivo, altamente abusivo. Além de abusiva, nós temos também a publicidade, aquela que é enganosa, aquela que induz o consumidor a erro, né? Aquela que induz o consumidor a erro em relação ao produto em si, em relação à quantidade, à qualidade do produto, né? Então, nós temos decisões também voltadas a remédios, né, que induzem o consumidor a acreditar que vai curar de uma determinada doença, mas que na verdade não faz, né? Então, induz a erro em relação também à potencialidade desse produto. Então, infelizmente, essa prática é muito comum, mas ela é altamente combatida pela legislação e também, no caso concreto, na aplicação dela também. Voltando ao slide. Além disso, nós temos aqui o direito à proteção contratual, né? Os contratos, eles são protegidos. Nós vamos falar um pouco mais dos contratos, né? A proteção em relação às cláusulas, né, que eu já comentei com vocês, e o direito à prevenção e reparação de danos, direito à facilitação de acesso à justiça e direito ao serviço público eficaz. Todo esse aparato público, né, todos esses instrumentos, o PROCON voltado ali ao consumidor, também é uma concretização
desses direitos voltados aqui à proteção do consumidor sob essa perspectiva da vulnerabilidade do consumidor. Voltando aqui à proteção contratual, o que eu gostaria de destacar nesses momentos finais? Que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores. Quer dizer, o consumidor não está obrigado, não está vinculado a um contrato se não for dada a oportunidade dele tomar conhecimento prévio, anteriormente de seu conteúdo. Aqui nós estamos falando daquele contrato por escrito mesmo. Ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e de seu alcance. Principalmente aqueles contratos de adesão, o plano de saúde usa bastante, né? O que é o contrato de adesão? É aquele tipo de contrato em que o consumidor ele não pode negociar absolutamente nada. Ele simplesmente assina, ele aceita aquele contrato. O que o código está falando? Que ele não está obrigado, ele não tem obrigação nenhuma em relação a esse contrato, se ele não puder ler esse contrato previamente e mais, se esse contrato não for redigido de maneira clara. Então, lembre-se do que eu falei. Letras miúdas, termos muito técnicos, muito jurídicos, podem desobrigar o consumidor. Então, você que é fornecedor e trabalha com contratos, né, costuma redigir contratos para os seus consumidores, cuidado, comecem a fazer o contrato de maneira mais clara, com termos mais claros, porque de repente esse consumidor ele pode buscar se desobrigar do cumprimento desse contrato. Deixa o consumidor ler com calma, né, ficar com o contrato, ter certeza daquilo, caso uma relação de consumo de fato esteja sendo estabelecida, né? Então é muito importante que você tome esses cuidados. Quero voltar aqui no slide de novo e fazer uma relação disso que nós falamos com o princípio da transparência e da boa-fé. Porque o legislador entende que não age com boa-fé, nem com transparência, o fornecedor quando ele não dá conhecimento prévio, quando ele redige o contrato de maneira a confundir o consumidor. Então, é importante ficar atento a isso também. O 47 esclarece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Se houver alguma cláusula confusa e houver um processo, eventualmente, a respeito desse contrato, o juiz sempre vai interpretar de maneira mais favorável ao consumidor, porque ele é vulnerável, ele via de regra, né? Existe uma hipossuficiência e principalmente uma vulnerabilidade nessa relação de consumo. E caso você, fornecedor, diante do caso concreto, você tiver alguma dúvida de um contrato que foi redigido por algum departamento da sua empresa e você não tem certeza, interprete de maneira mais favorável ao consumidor, porque é assim que nós aplicamos o Código de Defesa. Além disso, no artigo 48, as declarações de vontade constantes nesses contratos, né, eles vão vincular o fornecedor. Então, cuidado com aquilo que está escrito, porque vai vincular o fornecedor. Inclusive, ensejando execução específica. O que é isso, né? Vai ensejar, que vai fazer com que o fornecedor faça exatamente aquilo que está no contrato. Ele prometeu aquilo que está no contrato, aquilo vai vincular, ele vai ter que cumprir os termos do contrato, nos termos do artigo 48, que é o quê? Indenização, perdas e danos, obrigação de fazer. A existência de uma oferta ou de uma propaganda sempre vai vincular o fornecedor a uma obrigação de fazer perante o consumidor. Então, é muito importante tomar cuidado em relação a esse detalhe. E essa daqui, o artigo 49, essa proteção contratual, ela é muito interessante. Porque aquelas compras que são feitas fora do estabelecimento empresarial,
aquelas compras que são feitas online, aquelas compras que são feitas por telefone, elas geram direito de arrependimento. O que que significa? Que o consumidor ele pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou do serviço. Nós vamos contar 7 dias a partir do momento que ele recebeu o produto ou o serviço, ou a partir do momento que ele assinou um contrato à distância. Então vejam que isso é muito comum, essas vendas, né, que são feitas por telefone, pela televisão. Então é possível exercer esse direito de arrependimento. Muitas vezes nós achamos esse fornecedor, né, olha como ele é legal, ele dá essa possibilidade de desistir em 7 dias. Mas na realidade é o artigo 49 do CDC que o obriga a fazer isso. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato. Tem que devolver o valor. O consumidor devolve o produto, o fornecedor devolve o valor, mas olha o detalhe, monetariamente atualizado. Então, esse detalhe também faz toda a diferença, né? Além de devolver, monetariamente atualizado. E com isso nós encerramos a nossa teleaula de número 2, mas sem antes deixar de abrir um último momento para as perguntas, né? Então, caso você tenha uma última pergunta, nós falamos aqui do Código de Defesa do Consumidor. Eu imagino que você tenha pensado numa série de situações. Então, caso você queira mandar uma pergunta, compartilhar alguma situação, por favor, não deixe de mandar, porque nós estamos finalizando a nossa aula em 6 minutos. Eu aguardo a sua colaboração, a sua participação. Pessoal, muito obrigada, são muitas perguntas, eu estarei no chat daqui a pouco com vocês, não só para acompanhar a atividade, mas também para responder eventuais perguntas, porque não temos tempo hábil, não tem como, né? Mas vamos lá, direito de arrependimento também serve para compras em lojas físicas? Olha, o direito de arrependimento, esse que nós vimos, não, é só quando a compra é feita fora do estabelecimento. Agora, é possível sim realizar trocas caso seja detectado algum defeito, né? Aí é outra situação. Professora, aluno pergunta, e quando se tratar de valores errados divulgados de produtos em sites? Quando você compra pela internet, efetua a compra, passa o cartão, compra aprovado e depois liga avisando que o produto não será entregue devido ao erro no valor do produto divulgado. E a expectativa do consumidor em relação à mercadoria? Realmente, há uma expectativa muito grande, o consumidor fica frustrado, mas é preciso averiguar também de quanto foi esse valor, né? Esse valor errado, nós precisamos aplicar a boa-fé objetiva, então depende muito do caso concreto. Não tem como entregar uma receita pronta, né? Mas dependendo de quanto for essa diferença, é possível sim abrir uma discussão. Professora, poderíamos dizer que destinatário e consumidor dentro do CDC tem o mesmo sentido? Sabendo que o consumidor é aquele que consome algo, já destinatário é aquele que recebe algo que lhe é destinado? Vejam, o consumidor, pessoa física, sempre é. Pessoa jurídica, ela tem que ser destinatária final, ou seja, ela consome para uso próprio. Ela não pode utilizar aquele produto e serviço para articular, para organizar a atividade empresarial dentro do seu fator de produção, dentro da sua cadeia lucrativa. É por isso que nós usamos essa expressão destinatário final para fazer essa distinção. Quando a gente está aplicando para a pessoa física, realmente é a mesma coisa, mas para a pessoa jurídica tem essa distinção sim, certo? Pessoal, muito obrigada a você aluno que me acompanhou aqui em toda essa teleaula, nessa jornada de direito empresarial e também um pouquinho de direito do consumidor, e eu espero vocês
agora no chat. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.